Eu sou Mário Persona e essas são as respostas que eu dei aos que me perguntaram sobre a Bíblia. Eu acho que não existe na Bíblia. Agora vão jogar pedra em mim, né? Vão bater em mim. Mas não existe na Bíblia uma porção tão bela quanto os Evangelhos, porque os Evangelhos mostram o nosso Salvador. Os Evangelhos revelam quem é que veio ao mundo para nos salvar. Enquanto que nas cartas nós temos doutrinas, no Antigo Testamento nós temos história e princípios também, mas os Evangelhos apresentam a pessoa. Então que delícia você ler os Evangelhos. Você pega um Evangelho e lê aquelas coisas, o comportamento do Senhor aqui na terra. Quem não tem prazer de escutar da vida do Senhor? Eu acho que tem alguma coisa errada com a pessoa, viu? Às vezes a pessoa despreza a leitura dos Evangelhos. Não, isso é só Evangelho. Eu já escutei gente falar assim, vai ter uma pregação do Evangelho, né? A gente fazia aqui domingo à noite, mas eu já escutei gente falar assim, não, mas eu não vou porque é só Evangelho. É só o Filho de Deus vindo ao mundo encarnado, é só o Filho de Deus assumindo a condição humana, sem pecado, para morrer numa cruz, é só isso. E ressuscitar, é só a ressurreição do primeiro homem, do protótipo da nova criação, é só isso. Isso é muito, isso é tudo, né? Então, que a gente possa valorizar mais a leitura dos Evangelhos, porque realmente é muito bom. Então, vamos lá, temos leitura do Evangelho hoje. Na realidade, essa ideia de que rico não vai para o céu é porque tem realmente algumas passagens como esta que dão o entender, né, de ai de vós ricos, como fala aqui. Ai de vós ricos, porque já tendes a vossa consolação. Ai de vós que estáis fartos, porque tereis fome aqui na terra. Ai de vós que agora rides, porque vos lamentareis e chorareis. O que ele está dizendo aqui, o Senhor, é que não é que tem alguma coisa errada na riqueza em si, ou em ser rico. Muito importante isso, porque é um erro muito grande, né? Isso é aquela ideia do comunismo, né? Que todo mundo tem que ser pobre. menos os chefes, né? Claro, os chefes não vão querer ser pobres. Mas é aquele que coloca na riqueza a sua esperança e o seu desejo. Então, lá em Tiago, acho que fala também dos pobres, né? E fala dos ricos também, chorai, ricos, chorai. Porque quando você tem a sua esperança, a sua segurança, tudo, o seu futuro, o seu projeto de vida, tudo voltado para o ser rico, aí realmente você não tem a Cristo como centro da sua vida. Aquele milionário, né, do passado, que deixou aí depois toda uma fortuna, a família Rockefeller. Eu acho que foi a Rockefeller que uma vez perguntaram para ele, lá o patriarca lá atrás, quanto dinheiro era suficiente. Ele respondeu, mais um pouco. Mas a resposta dele já mostrava muito bem, mais um pouco, porque ele era insaciável em relação à riqueza. E veja você que se você pegar um milionário, né, pega um Bill Gates aí, eu pergunto, é possível ele gastar o dinheiro que tem? Não. Ele não tem, ele tem a minha idade, o Bill Gates. Eu e ele temos 66 anos, ele é um mês mais novo que eu. Eu só não inventei a Microsoft, né? A única diferença que nós temos é uma coisinha pequena. Mas ele tem tanto dinheiro que ele não conseguiria gastar. A menos que ele distribua, mas mesmo se você distribuir o dinheiro, você tem problemas também. Então, é um erro pensar que alguém, por ser rico, não possa crer no Senhor Jesus. Esse é o ponto que eu quero chegar. Porque eu uma vez conheci alguns irmãos, alguns deles hoje estão em comunhão conosco, e a primeira vez que eu fui visitá-los em outra cidade, eles tinham um líder lá que pregava que todos tinham que ser ricos, tinham que ser pobres, desculpa.
Todos tinham que ser pobres. Então eles tentavam aparentar pobreza. Eles não eram pobres, mas eles tentavam aparentar pobreza, assim, uma roupa mais estragadinha. Fomos visitar a casa de um deles, nos serviram um café em copinhos tirados, aqueles copinhos que usa para dar papinha de criança, né, que vem papinha que você compra no supermercado. Aqueles copinhos foram transformados em xicrinhas de café. Nada de errado com isso, né? Mas dava para perceber que eram coisas que foram feitas, tipo assim, para mostrar que eles estavam pobres, que eles eram humildes, que eles eram desapegados de riquezas. Mas não deu muito certo a religião deles lá. No fim, alguns saíram e acabaram vindo congregar o nome do Senhor. Porque o líder deles, o cara que era o mais espiritual de todos, que inclusive numa conversa com ele, eu falei assim, mas e se Deus quiser que você seja rico? Ele falou assim, nem se Deus quiser. Então, quando você escuta uma pessoa falar isso, aí você percebe que ali não tem nada, realmente não tem conteúdo nenhum, é pastel de vento. E tanto era pastel de vento que esse rapaz era casado, tinha uma filha deficiente física, e ele se engraçou com a enfermeira do hospital onde ele trabalhava e fugiu com ela. Então, a pobreza dele, na realidade, era só uma fachada, não tinha nenhuma consistência cristã por trás daquilo. Então, se você pensar, por exemplo, em Salomão, que foi o homem mais rico do mundo na sua época, não teve ninguém cuja riqueza se equiparou a de Salomão. Nós vamos pensar, então, Deus não amava Salomão, ou Salomão era inferior na tabela de qualidade? De maneira nenhuma. De maneira nenhuma. Deus o abençoou, porque ele não buscou riqueza. Esse era o segredo de Salomão. Quando o Senhor colocou para ele, pediu o que ele quisesse, ele pediu sabedoria. Aí o Senhor falou, porque você não pediu riqueza, eu vou te dar riqueza também. Então, se você chega nos evangelhos, né, nós sabemos que muitas mulheres ricas acompanhavam o Senhor Jesus. Vamos até achar a passagem. Lucas 8, versículo 3. Joana, mulher de Cusa, procurador de Herodes, e Susana, e muitas outras que serviam o Senhor Jesus com seus bens. Com seus bens. Então aí estão mulheres que tinham riqueza, tinham uma boa posição social e serviam o Senhor com seus bens. E ele nunca reclamou disso, né? De maneira alguma. E quando nós chegamos no final da jornada do Senhor, aqui na terra, nós vamos encontrar que todos os seus discípulos, caíram fora. Ninguém queria... Naquele momento, ninguém queria ficar associado com o crucificado. Era má fama. Né? Vamos falar que eu sou amigo desse cara aí que foi morto aí, crucificado. Nem Pedro. Pega Pedro. Você conhece ele? Pedro, você é amigo dele. Nós vimos você com ele. Não, nem conheço. Nunca ouvi. nem sei quem é. O próprio Pedro, que era tão voluntarioso, tão valentão, né? Tão arrojado, na hora do vamos ver, ninguém quis tomar uma posição com Jesus, exceto dois ricos. Grava bem isso na sua memória aí, exceto dois ricos, José de Arimateia e Nicodemos. Eles eram do Senado, acho, né? Eles eram senadores, se não me engano. Eram dois ricos. Agora, pense o seguinte... Naquele momento, quando Jesus era morto numa cruz, José de Arimateia, em seguida a isso, né? José de Arimateia e Nicodemos simplesmente condenaram à morte a profissão deles, a posição que eles tinham na sociedade judaica. Porque eles foram lá pedir o corpo do Senhor, porque nenhum pescador seria atendido na corte de Pilatos. Majestade, tem aí um pescador chamado Pedro, um pescador chamado João, um pescador chamado Tiago, que vieram, querem ser recebidos aí para pedir o corpo de Jesus. Você acha que eles iam receber? De jeito nenhum. Majestade, está aí fora o José de Arimateia,
senador, pode, manda entrar. Então, esses homens que jogaram fora as suas profissões, a sua profissão, né, naquele momento, quando ninguém mais queria assumir uma posição ao lado do Senhor Jesus. E é muito comum isso, gente que é muito blá 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 de pobreza, de simplicidade, de humildade, na hora H, vê o ouro, brilha os olhos. vê a oportunidade, né, já sai correndo atrás. Mas ali estavam dois que sepultaram não só o Senhor Jesus, sepultaram suas profissões. E a questão é a seguinte: será que estamos nós dispostos a sepultar a nossa profissão ou a nossa posição na sociedade, ou as nossas amizades, ou a nossa imagem na escola, entre os colegas? Será que nós estamos dispostos a sepultar tudo isso pelo nome de Cristo? Eles tiveram coragem. E eu tenho certeza que foram regiamente recompensados por isso. Nós vamos encontrar com eles lá no céu, esses homens. Então, esqueça, tem aí uma vertente do cristianismo, né, que tenta usar a Bíblia para promover o comunismo, o socialismo, e usam passagens de Atos. Eles tinham tudo em comum, eles tinham tudo em comum, então eles eram comunistas, temos que ser comunistas mesmo. Meu, você não leu até o capítulo 6 de Atos, então. Porque se ali no começo de Atos, eles estavam naquele vigor da igreja começando, e realmente abriram o coração, e estavam todos dando o que tinham para suprir os outros, os mais pobres e tudo, quando você chega no capítulo 6 de Atos, o que acontece? Veja lá o comunismo, como é que termina. Em Atos capítulo 6, vamos lá em Atos capítulo 6, esse aqui vai direto para aqueles que acham que tem que ser comunista para ser cristão. Versículo 1, Atos 6, 1. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus, porque as suas viúvas eram desprezadas no ministério cotidiano. O que era o ministério cotidiano? Na distribuição do alimento, porque eles estavam realmente como que ilhados agora na sua fé, porque de repente eles viraram um povo que era formado por párias na sociedade judaica. Então eles tinham que se ajudar uns aos outros ali, né? Porque muitos deles tinham perdido tudo. Porque quando tem perseguição, seja ela qual for, principalmente religiosa, a pessoa perde tudo. Basta você pegar e olhar os vídeos, procura vídeos no YouTube das cidades lá da Síria, quando que foram invadidas por aqueles malucos do ISIS, né, que cortavam o pescoço de todo mundo ali, que não fosse cristãos, eles cortavam o pescoço de cristãos também. Procura ver imagens dessas cidades. É uma tristeza muito grande, porque você vê que casas maravilhosas, todas esburacadas de bala, tudo. Então você pensa, tudo aquilo ali, as pessoas possuíam. E de repente, perderam tudo. Tiveram que fugir com a roupa do corpo, fugir com um saco de comida nas costas, para outros países. Alguns foram mortos nessa fuga, porque quando acontece uma perseguição, as pessoas perdem tudo. E lá também, quando começou o cristianismo, muitos dos novos cristãos perderam tudo. Então aqui nós encontramos que havia uma preocupação na igreja de prover para os mais necessitados. Ora, naqueles dias, crescendo o número dos discípulos, houve uma murmuração dos gregos contra os hebreus. Então nós tínhamos gregos convertidos, né, gregos ou gentios convertidos, e judeus convertidos. Porque as suas viúvas, as viúvas dos gentios, dos gregos, eram desprezadas no ministério cotidiano. O que isso queria dizer? Que não recebiam tantas coisas quanto as viúvas daqueles que eram judeus, porque a maioria ali, naquele momento, era formada por judeus. E os 12, convocando a multidão dos discípulos, disseram: não é razoável que nós deixemos a palavra de Deus e sirvamos as mesas. Escolhei, pois, irmãos, dentre vós
dentre vós 7 homens de boa reputação, cheios do Espírito Santo e de sabedoria, aos quais constituamos sobre este importante negócio. Mas nós perseveraremos na oração e no ministério da palavra. E esse parecer contentou toda a multidão. E elegeram Estevão, homem cheio de fé e do Espírito Santo, e Filipe, e Prócoro, e Nicanor, e Timão, e Parmenas, e Nicolau, prosélito de Antioquia. E os apresentaram ante os apóstolos, e estes, orando, lhes impuseram as mãos. Então aqui eles escolheram homens para resolver aquele problema da falta que estava acontecendo com as viúvas, né? Estevão depois ele se tornaria o primeiro mártir da igreja, né? Ele seria morto depois, e Filipe é o evangelista, chamado o evangelista, que tinha as filhas que profetizavam. Mas escolheram esses homens porque eles... E aqui tem, eu não me lembro exatamente quais são, mas tem gregos aqui no meio também. Então fizeram aqui de um jeito que pudesse agradar gregos e judeus, não gregos e troianos, mas gregos e judeus. Então não tinha comunismo, era simplesmente questão da necessidade. E muitos depois iriam, no capítulo 11, se não me engano, ou capítulo 15, não lembro exatamente, eles iriam ter que fugir de Jerusalém, capítulo 15, eles tinham que fugir de Jerusalém por causa da perseguição que veio depois da morte de Estevão. Então, voltando a essa questão de ricos e pobres, eu sempre lembro aquela historinha que diz que a diferença entre um americano e um brasileiro, né, é que o americano vê o amigo dele passar com um carrão bonito, novo, 0 quilômetro, e fala assim, amanhã eu vou estar que nem ele, né? Isso é o desejo, por isso que os americanos são muito voltados a crescer, né? E a trabalhar mais, a ganhar mais e tudo. Mas esse é o sentimento de um americano para com o outro que conquistou um patamar mais elevado. O brasileiro, por sua vez, ele vê o amigo dele passando com o carrão, ele para e olha e pensa assim, amanhã ele vai estar que nem eu. Ou seja, vai estar a pé que nem eu. Então é o desejo inverso, né? Ao invés de desejar o bem do amigo, ele deseja o mal do amigo. Agora, essa que eu ia falar, então é muito importante isso. Tirar da cabeça que o cristão tem que ser pobre, ou que o cristão tem que distribuir tudo que tem com todo mundo, porque se você distribuir, se hoje todos os ricos do mundo distribuíssem toda a sua fortuna em parcelas iguais para toda a população da face da Terra, sabe o que ia ser amanhã, o que ia ter amanhã? De repente todos ficariam iguais, né? Todo mundo ia ter a mesma coisa. Amanhã, 24 horas depois, existiriam ricos e pobres. Porque alguns não saberiam o que fazer com aquilo que receberam, iam jogar fora, né? E outros que, espertinhos, iam tomar o que os outros receberam. Então, o Senhor Jesus tem uma passagem quando ele fala em João capítulo 12, versículo 3. Então Maria, tomando um arratel de unguento de nardo puro, de muito preço, ungiu os pés de Jesus, enxugou-lhe os pés com seus cabelos, e encheu-se a casa do cheiro do unguento. Então um dos seus discípulos, Judas Iscariotes, filho de Simão, o que havia de traí-lo, disse-lhe, por que não se vendeu este unguento por 300 dinheiros e não se deu aos pobres? Ora, ele disse isto, não pelo cuidado que tivesse dos pobres. Então é muito importante isso, hein? Cuidado com esse seu cuidado aparente pelos pobres, para ver se isso não é um sentimento de Judas. Ora, ele disse isso não pelo cuidado que tivesse dos pobres, mas porque era ladrão
e tinha a bolsa, e tirava o que ali se lançava. Disse, pois, Jesus: deixai-a, para o dia da minha sepultura guardou isto, porque os pobres sempre os tendes convosco, mas a mim nem sempre me tendes. Então sempre vai existir pobreza. Os pobres sempre os tendes convosco. Ele repete isso também em Mateus 26 e em Marcos 14. Porque, porquanto sempre tendes convosco os pobres, em Marcos 14, 7, porque sempre tendes os pobres convosco, e podeis fazer-lhes bem. Então, o mundo não vai ficar nunca formado por ricos, ou por todo mundo com todas as necessidades supridas. Mesmo porque, se fosse assim, como ficaria o exercício dos cristãos de ajudar os menos favorecidos? Porque a caridade é uma das bases das obras dos cristãos. Nós somos chamados a ser caridosos, misericordiosos, né? Provendo as necessidades dos outros. Isso nós aprendemos pelas instruções sobre a coleta que são dadas nas cartas aos Coríntios, de como a igreja ou os cristãos deveriam buscar suprir as necessidades daqueles que foram menos favorecidos. Visite respondi.com.br. Adquira os livros ou baixe e-books. Visite 3minutos.net. Baixe o aplicativo.